Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos meditando o Evangelho de Marcos no capítulo 3, versículos de 22 a 30. E neste Evangelho Jesus é como que julgado. Pior do que o julgamento que recebeu dos seus parentes, é exatamente a acusação dos doutores da lei, que vindos de Jerusalém, que reconhecem o poder de Jesus sobre os demônios, mas colocam, pois, a culpa, no próprio demônio. Essas obras que ele faz porque está possuído por Beelzebu. E Jesus lhes corrige com uma série de demonstrações e comparações. O raciocínio de Cristo, nas suas indicações, que são muito sutis, vai exatamente falar que, com a sua vinda no mundo, estabelece assim um conflito entre dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Portanto, se Satanás foi vencido por Jesus, é impossível que Jesus venha a fazer alguma coisa porque tem a ver com Satanás. Não há dúvida de que Satanás é forte, mas Jesus é muito mais forte. E mais ao final do Evangelho, diante da cegueira dos corações dos fariseus, Jesus, que já tinha dado provas de muito amor, da sua misericórdia, perdoando os pecadores, comendo com eles, avisa que será muito difícil que aqueles que voluntariamente se fecham ao conhecimento da verdade sejam perdoados. E precisamente nessa atitude consiste, pois, então, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Neste caso, porque estavam atribuindo a Satanás as obras da bondade realizadas pelo próprio Deus. Quem assim se comporta está como que desconfiando da graça. É como se, diante da doença, eu repelisse o médico, considerando que o médico poderia ser um inimigo da doença. E considerando que o remédio poderia ser como que um veneno. Por isso nosso Senhor vai declarar muito claramente que quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ter perdão. Não porque Deus não quer perdoar, porque Deus pode perdoar todos os pecados, mas porque, como esses fariseus, e como pode acontecer, recusa e despreza as graças do próprio Deus enviados pelo Espírito Santo. Por isso que este Evangelho é fundamental. Jesus está falando das coisas do coração e os escribas e os fariseus não conseguem abrir o coração para o sobrenatural da graça de Deus. E querem então acusá-lo, como já mencionamos, de que estava trabalhando contra o próprio Deus.
E se nós não cuidarmos, algumas atitudes nossas podem também ser como as atitudes dos escribas e dos fariseus. Às vezes, não negando exatamente uma questão exterior, mas por dentro do nosso coração, nos fechando, nos confrontando e assim ficando presos às nossas próprias opiniões, não querendo fazer algo que Deus está nos pedindo, preferindo nos apegar a uma solução que nos é mais agradável, mas que não é aquilo que Deus quer. E por isso esse Evangelho, no fundo, é um grande convite a seguir Cristo. E claro, este caminho muitas vezes é árduo, mas nele está a felicidade. E fazer o que Deus quer, aderir à sua vontade e aceitá-la, mesmo que me custe, esse é o caminho do amor. Hoje pedimos ao Senhor a graça de aceitarmos, de perdoarmos, de nos amar e viver realmente um tempo cheio da graça de Deus, porque afinal, se o Senhor nos visita, Ele nos visita porque nos ama. Nós não podemos nos salvar a nós próprios. Precisamos da graça de Deus e se rejeitamos a ajuda de Deus, o amor infinito que Deus tem por nós, nós não conseguiremos alcançar a santidade. Porque a salvação, meu irmão, minha irmã, não é um prêmio merecido por uma luta ao longo da vida. Antes é um dom imerecido que Deus dá àqueles que procuram amá-lo. E se alguém rejeita a ajuda do Espírito Santo, está rejeitando este dom de Deus, que é a própria salvação. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude sempre a estarmos muito perto do bondoso Pai, através da nossa oração íntima e filial, e assim, unidos ao Pai, possamos fielmente, unidos a Ele, viver a nossa vida de fé. Que o Senhor nos conduza e que vivamos esta verdade. Amém.